Então, queridos, nós estamos falando sobre a oração, né? Nesse tempo aqui, nós vamos, talvez mais umas 2 semanas aí, nós vamos falar sobre a oração e depois nós vamos entrar num outro tema, tá? Nas sextas-feiras nós estamos falando sobre cura, então nós vamos ficar mais 2 semanas falando sobre oração, né? Hoje e a semana que vem, e depois na outra semana nós encerramos esse assunto de oração e de cura. Só que é assim, sabe, as curas, faz parte do meu ministério, as curas sempre vai estar em pauta, porque eu sempre vou estar orando, eu sempre vou estar liberando decreto, vou estar orando pelos enfermos, isso aí eu sempre vou fazer, tá? É, então, então nós vamos estar aprimorando isso daí, tá? Mas hoje nós vamos continuar falando aqui sobre a oração, tá? Nós temos falado, eu creio que algumas pessoas têm aprendido, tá? Também tem esse tema aqui, ó, de intercessão, né? Podemos também falar sobre a intercessão, melhorar esse assunto, as pessoas entender, porque às vezes intercessão tem um pouco de diferença da oração, porque a intercessão são pessoas específicas que têm assim realmente uma chamada de Deus para orar, até mesmo na madrugada, pessoas que têm uma chamada específica, na onde que recebe até mesmo alguns dons proféticos, os intercessores, tá? Porque a intercessão é um embate, é você bater contra, tá? A intercessão é bater contra, é ir contra, é você se colocar na brecha, em favor de alguém. Então, é interessante, porque às vezes tem algumas pessoas que elas até têm o dom da intercessão e não sabem como desenvolver esse dom, tá? Então também é um assunto que a gente pode fazer, tá? Mas hoje ainda nós vamos permanecer aqui na oração, essa semana aqui, né? Hoje e na próxima quarta-feira nós encerramos a parte da oração e vamos entrar num outro contexto, tá? E também da oração de cura também, da parte de curas também, na sexta-feira, nessa aqui, e na outra sexta-feira também, depois a gente entra em outro assunto também. Eu acho que vai ser bacana isso aí, a gente se aprimorar nesses conhecimentos aí, tá? Se vocês gostaram disso, então vocês vão falando aí, tá? Aquilo que vocês acham interessante, e é assim que a gente percebeu o que mais teve comentário, então a gente fixa aquilo lá por um tempo. Depois a gente vai para. Todo mundo vai ser abençoado com isso, tá? Amém, queridos? Tá, então nós vamos continuar aqui falando um pouquinho. Agora já entrou uma boa quantidade de pessoas. Nós vamos continuar falando sobre a nossa oração, tá? A oração, nossa fonte de poder. Sem oração, não tem poder nenhum. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Mas nem todos conseguem orar bastante. Nem todos conseguem orar pouco. Alguns não conseguem orar nada. Mas precisamos aprender, tá? Precisamos aprender, precisamos desenvolver. Então, presta atenção nisso aqui, olha. Por exemplo, seu poder e tudo o mais que precisamos sempre será encontrado em sua presença, ou seja, na presença de Jesus. Tudo o que nós precisamos, o poder dele, porque Jesus é a fonte de todo poder, tá? Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, ele sentiu que o poder saiu dele. Então, nós temos tanto aprender a liberar o poder sobre as pessoas também e como também extrair o poder de Jesus. Isso aí só pela fé. Tá? Então, o seu poder e tudo mais que precisamos é sempre encontrado na sua presença. Sempre na presença de Deus é que nós vamos encontrar o poder dele, a graça dele, a unção dele, a manifestação da sua compaixão. Tudo lá é conectado a ele. É que nem o galho da videira. Lá em João capítulo 15, versículo 5,
A palavra de Deus diz assim que sem mim nada podeis fazer. Tá? Então, a vara da videira está lá conectada. Então, ela está absorvendo. Ela está absorvendo o quê? Os nutrientes, os sais minerais, está absorvendo tudo aquilo que é necessário para o que o ramo, o galho, frutifique, dê o seu fruto. Porque se você se desligar, então vai secar tudo. Então não tem jeito. Então a nossa vida tem que estar centralizada na presença dele para absorvermos aquilo que Jesus tem. Jesus tem muito amor. Se nós queremos ter amor, nós temos que estar na presença dele. Jesus tem muita autoridade. Se nós queremos ter autoridade, temos que absorver. Jesus tem muita compaixão. Temos que absorver. Jesus tem muito amor. Jesus tem muita poder. Nós temos que extrair dele. Então, é assim, nada funciona se não for na presença dele, tá? Então, o que você deseja alcançar? Essa é uma pergunta. O que você deseja alcançar? Então, presta atenção, eu estou te falando isso aqui, por quê, queridos? Porque isso aqui é uma experiência que eu tenho. Eu estou te falando coisas que eu vivo, tá? Eu nunca vou aqui ministrar algo para você que eu não tenha experimentado, que eu não tenha vivido isso. E eu tenho experiências em relação a isso que eu estou falando com você. Por isso que eu tenho autoridade e legalidade para falar com vocês a respeito disso, tá? Então, o que você deseja alcançar? Então, presta atenção, eu sempre fiz isso. Desde quando eu me converti, eu aprendi, isso há 33 anos atrás, eu aprendi a fazer isso, tá? Faça a sua lista pela fé, pega um papel, caneta, começa a fazer a sua lista pela fé e fixa atrás da porta, no lugar secreto, lá no quarto que você ora, tá? E ore por ela diariamente. Esse aqui é o segredo, querido. Você já viu um carro, quando vai ser puxado, ele precisa estar com os elos da corrente todo certinho. Se arrebentar um elo da corrente, para de funcionar aquilo que o outro carro está fazendo. Vai parar de puxar o outro carro. Então, essa corrente que você tem de todos os dias, está orando. Ah, mas eu tenho que orar todo dia 1 hora. Não, você não precisa de orar todo dia 1 hora. Mas você tem que ter o hábito de orar todo dia um pouquinho. Para que você crie esse estilo de vida. Isso é tremendo, querido. Quando você pegar o prazer, quando você começar a absorver essa coisa tremenda, quando você entra no seu quarto, que você já sabe que Jesus está te esperando ali, para você bater um papo com ele, você conversar de tantas coisas. Imagina como que Adão era no comecinho, quando Deus descia na viração do dia, para que eles pudessem ali ter o seu relacionamento, ter o seu momento de comunhão. Imagina, Deus fazia isso todo dia na virada do dia. Imagina, Jesus chegou lá um dia que ele não estava mais porque ele havia desobedecido a Deus. Então, o diabo sempre vai querer trabalhar para quebrar esse elo. Mas você vai ter que ser perseverante, tá? Então, você vai ter que fazer uma lista, faz uma lista, começa a escrever. Começa a escrever aquilo que você quer alcançar, aquilo que você... sonhos, desejos, tanto naturais, como também desejos espirituais. De repente você quer ser um líder de célula excelente, você quer ser um pastor, uma pastora, você quer ser um intercessor, não importa, mas você vai colocar lá. Vai colocando a lista lá, faz a sua lista, fixa atrás daquela porta, no lugar secreto, e ore por ela diariamente. Depois de 90 dias orando, você estará prestes a experimentar um mover sobrenatural. Meu Deus, é algo tremendo. Ela vai criando um corpo no mundo espiritual, ela vai criando algo poderoso no mundo espiritual, você vai gerando isso, sabe? É que nem uma mulher que ficou grávida, ninguém vê nada, mas está sendo gerado lá dentro dela. Depois de 3 meses, não tem mais como esconder. Começa a aparecer, porque foi plantada uma semente. A sua oração é uma semente no mundo espiritual, no reino de Deus, que você vai ali liberando a palavra,
crendo, a sua fé vai aumentando e você vai ver. A coisa mais tremenda que tinha é que quando eu fazia lá a minha lista, a coisa mais tremenda que tinha era quando eu ia riscando aquilo que eu já tinha alcançado. Meu Deus, como que é maravilhoso isso, sabe? Você ter as respostas de Deus e você vai riscando aquilo que você já alcançou. Isso traz uma satisfação, isso traz uma alegria, isso traz uma esperança de continuar, sabe? A orar, de continuar a buscar. É uma aventura, queridos. Orar é uma aventura. Meu Deus, é algo tão tremendo, tá? Então, é isso que eu estou falando. Se você orar diariamente, depois de 90 dias por aquela lista, você vai começar a experimentar um mover sobrenatural. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Você vai ter muito mais clareza, você sabe, vai ter mais nitidez naquilo que você está pedindo e as coisas vão chegando mais claras diante de Deus e Deus começa a se mover. Quando você menos percebe, a coisa está na tua mão. É muito maravilhoso isso, tá? Então, olha que diz aqui, olha. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa aqui é uma versão da NVI, que é nova versão internacional. Então eu acho legal isso aqui, porque ela vai explicar um pouco mais claro que as outras, tá? Então ela vai falar assim sobre apresentar seus pedidos a Deus. Tá? Então você faz a sua lista e todo dia você apresenta aquela lista diante de Deus, vai apresentando até a coisa acontecer, tá? Então eu vou ler outra vez esse texto aqui para você, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E, versículo 7 agora, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que tremendo. Olha, Rosângela, que tremendo que é isso. Sabe? Então, o que acontece, querido? A ansiedade é muito perigosa. Por quê? Porque ela é causadora de dúvida. A ansiedade é uma causadora de dúvida. Toda pessoa ansiosa tem dificuldade de crer na providência divina. Porque a ansiedade abaixa o nível de fé. Você sabia disso? A ansiedade, ela baixa o nível de fé, porque não sabe esperar, não crê que Deus realmente vai trazer uma resposta, não crê que realmente Deus vai manifestar, ela não consegue esperar, e aí ela acaba fazendo muita besteira por causa da ansiedade e ela vai tomando decisões antes da hora, sabe? Mas Deus sempre fala, Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. É tremendo. Então, o que acontece? Porque a ansiedade abaixa o nível de fé, pois é movida pelas emoções. E Deus quer nos ajudar a eliminar as ansiedades e as preocupações para elevar o nível de fé através da oração. E ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Ele nos promete que a paz dele, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Porque a oração gera confiança, tá? Ela gera confiança em Deus e traz tranquilidade interior. Essa paz. Já pensou que coisa mais tremenda você entrar no seu quarto e orando em paz,
sem ansiedade, e você ali em paz. Imagina, vamos imaginar aqui aquela cena que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, Jesus estava dormindo no barco e ali levantou-se uma grande tempestade naquele barco e eu já consegui estar dentro daquele barco lá para entender o que aconteceu com aqueles discípulos. Imagina. Imagina um falando assim, não adianta, nós vamos morrer. Já pensou Tomé? Tomé era totalmente sem fé. Nós vamos morrer, nós vamos afundar. E o outro gritando, e outro, Pedro, imagina Pedro, como é que estava brigando dentro do barco e tal. E o que aconteceu, queridos? Aconteceu que eles olharam para Jesus, Jesus dormindo, eles ficaram desesperados, falaram assim, mas como é que pode esse homem, esse senhor, esse nosso mestre dormir no meio disso? Sabe por quê? Porque ele estava num estado de paz interior. Quando você está num estado de paz interior, a situação, ela não entra dentro de você. Você não permite que ela entre em você, você é que controla a situação, mas quando você fica agitado, é porque ela já está controlando você, ela já pulou para dentro de você, ela já te dominou. Então, queridos, é isso que a ansiedade causa. A ansiedade tem esse poder de nos controlar, porque ele toma as nossas emoções e nós vamos ser movidos por isso. Mas quando nós realmente aprendemos a buscar em Deus, a orar crendo, não permitindo que a ansiedade venha tomar a nossa alma, nosso coração, não baixarmos o nível, sermos roubados na fé, então o que vai acontecer? Você vai instalar uma paz interior, Deus vai guardar o seu coração e você vai poder falar com a mente sóbria. Você vai poder falar tranquilo, como Jesus fez naquele barco. Os discípulos tudo desesperados, achando que ia morrer, e Jesus levanta tranquilo, e levanta a mão e começa a orar. Vento, cala-te. Imagina que coisa tremenda. Mar, aquieta-te. E a coisa funcionou, e a coisa ficou quieta. Meu Deus, que coisa tremenda. Agora, se Jesus estava ali ensinando isso para os discípulos, é porque ele queria que os discípulos aprendessem. Porque senão não teria lógica se nós não tivéssemos essa condição de aprender o que Jesus estava ensinando. Para que ele ia ensinar uma coisa que nunca ia funcionar para nós? É claro que funciona. Jesus estava ensinando os discípulos a ter controle na sua alma, a não deixar que a sua alma agitada atrapalhasse a sua condução de fé. Então, queridos, nós precisamos aprender a orar. Tá? Então, ele nos promete que a paz dele, que excede todo o entendimento, ela guarda os nossos corações. E a oração gera confiança em Deus e traz tranquilidade interior. E nos livra do estado de angústia. Amém? Glória a Deus. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 21, versículo 22. Disse Jesus, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É claro que Jesus sabe que você não vai crer do dia para a noite, mas você vai começar a ter o exercício. E isso vai gerando fé, aos poucos vai gerando fé. Sabe, é que nem exercício. Eu gosto de me exercitar, eu gosto de cuidar do meu corpo. Eu vou para academia, eu faço meus exercícios. Eu lembro quando eu entrei na academia, eu era um cara magrinho, não tinha físico, não tinha força, não tinha nada. E o que acontece? Você vai exercitando, você vai pegando um pezinho bem levinho, vai exercitando, e mesmo assim você chega em casa dolorido no outro dia. Você sabe, aqueles que já fizeram academia sabem como é que é, tá? Mas depois de uma semana, você pega um pezinho um pouco maior já. Você pegou um pezinho de 3 quilos, agora você vai pegar um pezinho de 4, e assim por diante, até chegar no seu limite, que é lá 10, 12, 15 quilos, onde que você já está fazendo e desenvolvendo o seu músculo. Tá? Então, quando você chega na academia, você nunca mais vai precisar de pegar aquele pezinho de 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Você já vai pegar o peso que você está acostumado a fazer. Então, assim também é a oração. Você não vai mais, se você exercitar todo dia,
a orar, vai chegar uma hora que você vai entrar no quarto, você não precisa passar por todo aquele processo de aquecimento, sabe? Que você entra no quarto, eu acho tão tremendo, porque às vezes eu estou no meu quarto aqui em cima, eu desço lá no meu quartinho para orar, quando eu estou descendo as escadas, eu já começo a sentir a presença de Deus, porque Ele já sabe, e eu sei que nós vamos ter uma comunhão tremenda. Eu não preciso de chegar lá e aquecer, porque está aquecido o dia todo e todos os dias. Então, o seu espírito já está pronto para receber a presença, para receber a unção. Agora, a pessoa que ora uma vez por semana, ela chega lá, é complicado, é difícil, queridos, eu sei, é difícil. É difícil. Ela começa a falar e ela ora 5 minutos e 10 minutos e parece que ficou uma hora lá dentro já. Mas quem está acostumado a orar normalmente, já adquiriu o hábito de orar, ele fica lá uma hora e parece que ficou 15 minutos, porque ela inverte. Você não quer mais sair daquela presença lá. Você não quer sair, você deixa lá um louvor tocando, vai orando, vai falando com Deus, vai orando em línguas, vai louvando a Deus, vai glorificando o nome do Senhor e vai. Quando você percebe, já passou uma hora que você nem viu, nem sentiu. É muito tremendo o exercício e o estímulo que a gente dá para o nosso espírito na presença de Deus. É isso que Deus quer nos ensinar, tá? Então, ele disse, e tudo quanto perdides em oração, crendo, recebereis. Então, esse é o processo de nós crer. Manter a nossa oração diária, todos os dias. É 5 minutos, mas é todo dia. É 10 minutos, é 10 minutos, mas é todo dia. Todo dia, todo dia. Aí você vai ver o que vai acontecer. Gente, eu estou falando para vocês porque é uma experiência minha, tá? Já passei por tantas situações que você não tem ideia. Quantas guerras que eu já passei que você não tem ideia. Se não fosse a minha comunhão, a minha oração com Deus, a minha vida centrada em Deus, eu já tinha sucumbido, queridos. Já tinha passado, já não estava mais aqui não falando com vocês, mas o que me sustentou foi essa comunhão, essa unção, essa manifestação do poder de Deus na minha vida, porque quando você começa a falar com Deus, quando você começa a orar, quando você começa a clamar, o céu se abre, porque você é filho amado, você é filho íntimo de Deus, a aliança de Deus é para quem é íntimo dele, está escrito lá nos Salmos 25:14, meu Deus. É algo espetacular quando você tem essa comunhão, sabe? Tem umas experiências aqui, que eu vou rapidinho falar aqui com vocês, a respeito disso, da oração, tá? Então, ó, Jesus sabia, tomar um pouquinho de água, minha boca tá seca hoje, né? Jesus sabia que sua fonte de poder era a oração, e por isso nunca deixava de orar. Agora, olha que tremendo isso aqui, ó. A primeira multiplicação de pães e peixes, tá? Aonde, tá? Isso aqui está lá no livro de Marcos, capítulo 6, tá? A primeira multiplicação de pães e peixes, aonde 5 pães e 2 peixinhos sustentou de forma sobrenatural 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tá? Então, no versículo 45 desse texto 6, capítulo 6, vai dizer assim, depois da multiplicação dos pães e tal, Jesus pega os discípulos e fala para os discípulos, agora vocês entram no barco e vocês atravessem para a outra margem. Enquanto Jesus ele despedia a multidão, eu acho muito interessante quando fala Jesus despedia a multidão, mostra assim, sabe, o carinho, mostra o respeito daquela multidão que veio ali, e ele vai despedindo a multidão, e a multidão vai indo embora, ele vai abençoando aquela multidão que já tinha recebido o milagre da multiplicação, tá? E aí o que acontece com ele? Logo em seguida, no versículo 46, eu estou lá no Marcos capítulo 6, versículo 46 agora, ele sobe ao monte para orar, ele sobe ao monte para orar. Aqui, querido, está o segredo do seu poder. O segredo do poder de Jesus, a oração. Agora, presta atenção. Quando eu estava lendo esse texto, há alguns anos atrás, eu fiquei impactado com a atitude de Jesus.
depois de um milagre sobrenatural desse, depois da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se você somar tudo isso, tinha mais de 15.000 pessoas ali, aonde com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ele sustentou toda aquela multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios. Dá para entender um negócio desse? É algo... tem que ter muita fé para entender isso, porque se você ler lá e você não tiver fé, você não acredita num negócio desse. É por isso que você tem que estar antenado com Deus, andando com Deus, numa comunhão, para que a dúvida não possa penetrar o seu coração, porque tem gente que vai duvidar, porque Deus é um Deus de milagres, tá? Então, é um sinal muito claro que Deus estava atuando na vida de Jesus. E aí ele sobe ao monte para orar. Veja bem, ele faz esse milagre, sustenta esse povo, de mais de 15.000 pessoas, despede a multidão e sobe para o monte para orar. Isso me causou um impacto. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, esse texto me causou impacto, algo assim que me despertou. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que depois de um milagre desse, ele sobe para orar? Ele precisava subir para orar depois de um milagre. Deus está com ele, o poder de Deus está com ele para fazer um milagre desse, e precisa de subir para orar depois? Meu Deus, eu fiquei pensando, eu fiquei matutando sobre aquilo, por que Jesus subiu para orar? É claro, querido, é claro que Jesus subiu ali para orar, para estar na presença do Pai, para, primeiramente, agradecer, porque a palavra de Deus nos ensina sobre a gratidão, dai graças em tudo. E Jesus, ele sobe ali com espírito de gratidão para agradecer a Deus pelo milagre que foi feito. Ele vai agradecer. Sabe, queridos, você precisa aprender a agradecer todas as coisas. Você precisa de ter um momento. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Você pode contar para todo mundo, mas a primeira pessoa que você tem que ter gratidão é para Deus. Chegar diante de Deus. Jesus nos ensina isso. Ele sobe ao monte para orar, despede a multidão, vai, atravessa para lá, e eu vou aqui, ó. Eu vou ter uma comunhão com meu Pai, porque eu quero agradecer pelo milagre. Meu Deus, isso é muito poderoso, queridos. Se nós entendemos e aprendemos o ensinamento que Jesus nos passa, é muito poderoso, sabe? Eu fico imaginando um pastor comum fazer um milagre desse, ele vai sair no meio do povo, falar, estava bom o pãozinho, para que todo mundo batesse nas costas dele, falou, mas que milagre tremendo, porque a nossa alma muitas vezes gosta de receber. Jesus não queria receber nada, ele queria entregar. Ele queria entregar louvores e gratidão a Deus, para que a sua alma não ficasse cheia de vaidade. Isso é tremendo, porque não era ele que fez, não foi ele que fez, mas foi o poder do Pai que estava nele, que fez isso. É muito tremendo, nós aprendemos com Jesus. Então, o que aconteceu? Agora eu estou dando um testemunho meu, tá? Aconteceu que há mais ou menos quase 7 anos atrás, eu tive esse impacto com essa coisa aqui. Aí eu falei assim comigo, então eu vou fazer o seguinte, não importa qual é a reunião, se é uma reunião de oração, se é uma célula, se é a pregação de domingo, todas as vezes que eu chegar em casa, de algum momento que eu estava ministrando, porque sempre teve uma pessoa que foi curada, sempre teve uma pessoa que foi abençoada de alguma maneira, eu vou entrar no meu quarto e eu vou agradecer a Deus, eu vou glorificar o nome de Jesus e vou entregar toda a honra e toda a glória a Ele. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? E eu tomei essa atitude, começar a fazer isso. Isso se tornou um hábito para mim, e aí eu não consegui mais fazer só quando eu chegava de uma reunião.
Aí eu comecei a fazer isso todos os dias, na minha madrugada, entrar na presença de Deus. Eu sempre fui uma pessoa de orar, mas eu quero falar uma coisa para você, para estimular a sua fé, para estimular você. Há 6 anos, estou indo para 7 anos, que eu oro todas as madrugadas. Tá? Isso aqui não é para me ufanar, não, é para estimular você na oração. Eu oro todas as madrugadas. Já viajei em vários estados do Brasil, já viajei fora do Brasil nesses 7 anos, e mesmo em outros países, como na Colômbia, como no Chile, como Israel, e aqui dentro do Brasil, Manaus, Porto Seguro e outros estados, outras cidades aqui do estado de São Paulo. A minha esposa, ela é testemunha disso. Chega o meu horário, na madrugada, eu paro tudo que eu estou fazendo, entro na presença, sem falhar uma vez. Faça sol, faça chuva, seja sábado, seja domingo, seja feriado, não importa. Vai para 7 anos sem falhar um dia a minha oração. Você não tem ideia. Você não tem ideia a comunhão que eu fui desenvolvendo com isso, a intimidade que isso foi me dando. Eu entro dentro do meu quarto, queridos, sabe? Tem dia que eu não consigo falar muita coisa, que é só chorar na presença dele. É só chorar na presença dele. Porque fui desenvolver intimidade, sabe? E quando a gente vai orar para as pessoas, 90% das orações Deus responde. 90% das orações Deus responde. Muitas coisas Deus responde. Às vezes não responde na hora, a gente continua orando e Deus vai respondendo com o tempo, porque Deus também responde as orações no momento que Ele entende que é necessário responder. Mas você tem tantas experiências com Deus. Recebo no meu celular tantos testemunhos de pessoas que já foram curadas que você não tem ideia. É tremendo, queridos, é tremendo. Então, sabe, para mim é tão maravilhoso essa comunhão com Deus. Tá? Então, isso foi um aprendizado. Isso foi um segredo que eu aprendi. Tá? E, então, queridos, por isso que você não vai ver Jesus, preste atenção nisso aqui, para mim encerrar aqui. Você não vai ver Jesus fazendo oração cumprida para ninguém. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus pegando uma pessoa e fazendo uma oração para essa pessoa. Jesus, ele vai liberar decretos. E Jesus vai falar de forma profética. Jesus vai liberar a cura. Tá? Por exemplo, aqui, ele dizia, tua fé te salvou. Seja curada desse mal. Ser limpo. Você não pega lá o leproso e vê Jesus falando, eu ordeno que toda essa lepra saia do seu corpo agora mesmo, eu faço um decreto do céu sobre... Você nunca vai ver isso. Jesus, ele fala, ser limpo. Então, por que Jesus não perdia tempo com essas orações cumpridas? Isso aqui é um segredo, queridos. Presta atenção quando você for estar lendo. Presta atenção nisso. Presta atenção que você nunca vai... A oração maior que Jesus fez, sabe qual foi? Foi quando ele foi ressuscitar Lázaro. Porque tinha um monte de gente lá, ele queria que as pessoas entendessem porque a ressurreição de Lázaro apontava para a ressurreição dele também. Então ele falou, ó Pai, tu que sabe as coisas, que mostrou as coisas para os pequenininhos e não para os sábios, os grandes, tal, isso aqui. Ele vai fazer uma oração rapidinho também e já fala para Lázaro, saia para fora. Oh, meu Deus, porque ele é a ressurreição. Então, queridos, ele não perde tempo. Por que ele não perdia tempo
com os homens, com as pessoas, ele dava decretos, porque o tempo que ele gastava era com Deus. Quando você gasta tempo com Deus, você não vai gastar com as outras coisas, você vai dar ordem. E se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, ergue-te, lança-te no mar. E assim será. Tá? Então é chegar lá e ficar, monte, tal, não. Então é um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de situação difícil que a gente tem que ir removendo ela. Então você vai lá, tem comunhão com Deus e depois dá ordem. Se disser a este monte, você tem que falar com o monte, ó, saia do meu caminho, em nome de Jesus, tem que dar ordem. É isso que Jesus falava, ser limpo, ser curado. Ele chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma. O que ele fez? Nada. Falou nada. Ele pegou na mão dela, ele levantou ela, e saiu, ela já ficou boa, já foi servir eles lá. Meu Deus, que coisa tremenda que é isso. Por quê? Porque ele já tinha orado por todas essas coisas. Ele já vinha tomado pelo poder. Então ele entrava no lugar, ele já ia liberando decretos, liberando palavras, liberando essas questões. Nós temos que aprender isso. Às vezes eu vejo pessoas orando tanto, e ora, e discorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E não acontece nada. É mais fácil você dar um decreto e ver a coisa funcionar, porque tem legalidade lá. Quando você der um decreto para, opa, peraí, aquele meu filho que eu tenho intimidade com ele, o pai está falando. E ele vai, é assim que funciona, queridos. É a mesma coisa que Jesus com o Pai, agora é nós com Ele. Amém? Toma posse dessa palavra, tá? Em nome de Jesus. Esses dias, para encerrar aqui, para me orar, esses dias estava orando e Deus me deu 2 remas. E aí o que eu fiz? Eu escrevi os 2 remas, coloquei atrás da porta do meu quarto. Então, todo dia que eu entro no meu quarto, se eu entrar 10 vezes no meu quarto, eu vejo aquilo lá. E eu declaro. E os 2 remas, o primeiro está lá em Lucas 1,37. Lucas 1,37, que diz assim, pois nada é impossível para Deus. Meu Deus, nada. Nada é impossível para Deus. Então, qualquer situação que você tiver aí, você precisa entender que nada é impossível para Deus. Deus pode resolver qualquer problema que nós tivermos, qualquer situação que nós tivermos, não importa. Mas, queridos, presta atenção. Deus fala para o profeta ir lá para o Vale de Ossos Secos. E aí o profeta, ele pergunta ao profeta, esses ossos reviverão? E o profeta não tem uma palavra. Mas o que Deus fala? Então profetiza. Mas ele tem que ouvir Deus falar para ele liberar. Deus não podia falar lá? Mas Deus quer usar nossas vidas. Deus quer usar nossa unção profética. Deus quer usar você para você falar, porque tem muita gente que não consegue ouvir Deus, mas consegue ouvir você. E você vai ser a linha direta de Deus. Então, quando ele começa a falar no caos, começa a gerar vida no caos, nos vales de ossos secos, sequíssimos. Agora imagina se Deus consegue mudar o quadro daquele vale de ossos secos, ele consegue mudar qualquer quadro, qualquer situação na vida de uma pessoa. Você consegue compreender o que eu estou falando? É isso que eu estou falando. Então, ele me deu esse tema aqui, ó, pois nada é impossível para Deus. Simplesmente isso. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. Você começa a declarar isso. Escreve atrás da porta do seu quarto isso aí. Escreve lá, letra grande. Põe lá atrás da porta do seu quarto. Todo dia que você entrar lá, você declara 5, 6, 10 vezes.
pois nada é impossível para Deus. Se tem uma situação que você acha que é impossível, você vai começando a crer que vai ser possível. E aí, depois, o Marcos 23, é o outro, que um complementa o outro. Tá? Então, o primeiro é Lucas 1,37, que diz, pois nada é impossível para Deus. E o outro é Marcos 9,23, que tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus e tudo é possível ao que crê. Você funde isso com Deus e você começa a declarar, começa a declarar todo dia, mesmo que você não esteja precisando agora de nada, de repente uma hora pode aparecer uma situação que você vai estar edificado, fortalecido, você tem uma voz profética, você já gerou fé nisso. É assim que funciona, queridos. É isso que nós queremos que você absorva, que você aprenda. E eu sempre falei isso para a igreja, sempre declarei isso para a igreja, sempre ensinei isso para a igreja. Alguns pegam, mas uma grande parte não pega, não fazem, não obedecem essa direção profética. Não é obedecer eu, mas é uma direção profética que quando você ouve a palavra de Deus em Crônicas 20:20, fala assim, crede nos seus profetas e prosperareis. Essa prosperidade não é dinheiro somente, é uma prosperidade no entendimento, prosperidade física, prosperidade emocional, prosperidade material e tantas outras prosperidades. É um shalom de Deus na sua vida. Amém, queridos? Pai Celestial, quero agora, Senhor, orar por esse povo, Pai querido, que está até agora aqui na live. Emitir um decreto sobre eles, Pai querido, de bênção, e que eles possam compreender, Senhor, o poder da oração. Que eles possam ter desejo, Senhor, de aprender a orar, de entrar no lugar secreto, entrar no seu tameion, Senhor, e começarem a aprender, Senhor, ali, a conversar com o Senhor Jesus, conversar com o Espírito Santo e adquirir no corpo essa comunhão, essa intimidade, Pai querido, e aonde que eles estiverem, Senhor, eles vão ter essa conexão para poder abençoar as vidas das pessoas, para orar sobre as pessoas. Meu Deus, eu abençoo esse povo que está aqui até agora, Senhor, em o nome de Jesus, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles sejam tomados pela tua graça, que eles sejam tomados pelo teu amor e eles ponham em prática muitas coisas que eles têm aprendido. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Um beijo no coração de vocês. Até